Olá para você que me ouve. Espero que esteja bem. Sou aluno da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina, Minas Gerais, e integrante do programa de residência pedagógica na disciplina de Geografia. Hoje vamos falar sobre o capítulo 2 do PET do segundo bimestre, que tem como tema o processo de desertificação no Brasil. Vamos compreender do que se trata? Entende-se por desertificação o fenômeno de empobrecimento e de diminuição da umidade dos solos arenosos, localizados em regiões de clima subúmido, árido e semiárido. Ela pode ser causada tanto por ações da natureza, ou seja, naturais, como também pela ação humana. Além dos fenômenos naturais, a ação humana é decisiva para provocar ou acelerar esse processo. Entre as ações danosas, destacam-se as queimadas e os desmatamentos, bem como a prática da monocultura, que consiste no plantio de apenas um tipo de cultura no mesmo solo. O problema da desertificação passou a despertar o interesse da comunidade científica há mais ou menos 80 anos. Contudo, somente nos últimos 10 anos passou a ser destacado como um sério problema ambiental, devido ao seu impacto social e econômico, uma vez que o processo ocorre de forma mais acentuada em áreas onde os países são subdesenvolvidos. Além disso, a perda do solo agricultável, ou seja, do solo para plantio, vem aumentando muito e agravando ainda mais a situação econômica desses países. Desde então, os cientistas vêm acompanhando esse fenômeno nas áreas onde ocorre o clima semiárido em todo o mundo, principalmente naquelas que apresentam secas periódicas, pois essas áreas se tornam suscetíveis ao processo de desertificação pelas próprias características físicas dos seus solos, que são solos rasos, ácidos ou salgados e com pouca vegetação. No Brasil, esse processo ocorre somente na região Nordeste. Ele atinge uma área total de mais ou menos 1,3 milhões de quilômetros quadrados e envolve localidades já desertificadas e outras com elevado risco. Na região Nordeste do Brasil, estima-se que cerca de 230 mil quilômetros quadrados já estejam desertificados. Para você ter uma ideia, essa área equivale a mais ou menos o tamanho do estado do Ceará. Essas áreas elas já se encontram desertificadas e por isso estão degradadas e inférteis, tornando impossível o plantio. É importante destacar que, em geral, as populações que mais sofrem com o processo de desertificação, direta ou indiretamente, são as mais pobres, pois elas não se dispõem de renda e de alimentos de baixo preço para poder satisfazer as suas necessidades, uma vez que o solo não permite isso. Então, nós podemos avaliar que uma das consequências da desertificação dos solos é a redução das práticas agrícolas, ou seja, da produção de alimentos. Além dos danos sociais e econômicos, a desertificação também constitui um agravante para inúmeros problemas ambientais, como a destruição das camadas de vegetação superficiais, além da morte de animais e da diminuição da oferta de recursos hídricos e também a perda dos solos. Esse processo também traz algumas consequências junto a ele. Podemos destacar algumas, como a redução das áreas cultiváveis, que são as áreas onde se consegue plantar e colher. Também a diminuição dos recursos hídricos, pois com o processo de desertificação, a água ela se torna um pouco escassa. O aumento das areias nessas áreas afetadas, como o próprio nome já diz, a desertificação é um processo onde o solo fica todo cheio de areia, mas também a destruição da fauna e da flora, que são dois elementos que se sustentam em cima do solo. Mas essas situações que eu mencionei agora, elas se referem à questão ambiental, mas nós devemos lembrar também que existem impactos de ordem social e econômica nessas áreas afetadas.
Podemos citar alguns, como a migração descontrolada para as áreas urbanas. Como as pessoas não conseguem ter o seu sustento ali na sua área, elas vão até as áreas urbanas maiores. A desagregação familiar devido ao êxodo, esse êxodo de sair da sua casa para poder ir a lugares maiores, a capitais maiores, né, faz com que a família ela se desagregue. O crescimento da pobreza, né, como todas as outras coisas que eu já disse, né, você não consegue plantar e colher, a pobreza aumenta. O aumento de doenças devido à falta de água potável e subnutrição. A água que se tem acesso não é uma água legal para poder se consumir, uma vez que ela é influenciada pelo processo de desertificação. A perda agrícola, né, também de plantação, e também a receita econômica, uma vez que você não tem o recurso, né, devido a não conseguir plantar e colher e ter um resultado. Mas tudo isso, depois de tudo isso, é preciso a gente ressaltar que o processo de desertificação ele pode ser controlado, ele pode ser evitado e até mesmo revertido, desde que haja um envolvimento dos governos, oferecendo auxílio técnico para o manejo dessas áreas e incentivando a preservação ambiental, de maneira que não ocorra uma sobrecarga de problemas nessa área de risco. Nos locais onde o processo de desertificação já se instalou, são necessários investimentos, mas esses investimentos são na ordem de bilhões de dólares, que dificulta muito esse processo. Bom, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou algum questionamento que você queria tirar, deixe o seu comentário aqui abaixo ou mande mensagem nos nossos grupos de WhatsApp. Estamos disponíveis para poder tirar suas dúvidas.